Boa noite a todos. Eu sou Paulo Veras, músico autodidata, compositor, artista plástico e poeta, e hoje eu estou aqui para apresentar o Literando Conexão com Outros Estados. A convidada especial dessa noite será Etasmida Maria. Ela que é maranhense, advogada, professora de direito, mestre em ciência política. Foi líder de equipe da terceira Copa de Poesias no Brasil no ano de 2021 e participou da quarta Copa de Poesias no Brasil de 2022, além de participações na coletânea Vulcão Literário, jornal O Piauí e é editora de texto na revista Piauí Poético, estes últimos na cidade de Parnaíba. Vamos aqui verificar se ela já está online para nós começarmos essa live de hoje. Por enquanto, ela ainda não apareceu. Vamos aguardar para que ela entre ao vivo, para que nós possamos começar essa live de hoje. Eu vou enviar o convite a ela. Para que a gente possa dar início a esta live de hoje. Boa noite aí a quem está chegando. Drica, falando para o coração. Alexandre. Enquanto isso, eu vou tentar conectar com a Etasmida. Eu já enviei o convite a ela. E ela já está aqui. Para iniciarmos a live desta noite. Vamos aguardar ela aparecer. Opa, deu certo. Ah, tá. Eu estava ali procurando aqui, mas você está aqui no Instagram usando outro nome, não é isso? Na verdade, é o meu perfil de poesias. Entendo. Eu achei mais interessante por ele. Já temos aqui alguns internautas nos acompanhando. O Zé Paraguaçu já está aqui, Alexandre Drica, alguns que já estão aí nos acompanhando, que maravilha. Então é isso, pessoal. Hoje é o Literando Conexão com Outros Estados. A minha convidada especial dessa noite é Etasmida Maria. Eu já até falei um pouco de você antes de você entrar ao vivo, falei um pouco dos seus feitos, um pouco da sua formação. E antes de iniciar, quero desde já agradecer você ter aceitado o convite e disponibilizar seu precioso tempo para estarmos aqui nessa noite mais do que especial, que é o Literando Conexão Maranhão. Etasmida Maria, esse nome é um tanto incomum. Etasmida, não é? Etasmida. Etasmida, até a pronúncia é difícil. Etasmida. Etasmida, tá, desculpa. Isso. Etasmida Maria, esse nome Maria também é um nome muito forte que remete a muita coisa. Verdade. Etasmida Maria, obrigado mais uma vez. Por gentileza, faça suas considerações iniciais para o Literando Conexão Maranhão. Eita. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Eu
já venho participando como ouvinte, como internauta, né, do Literando, achando muito lindo o que você vem fazendo, uma iniciativa à cultura, à literatura, a essa arte que é tão linda e que merece ser incentivada cada vez mais. E que bom que temos pessoas como você para esse incentivo progredir, né? Então a gente aceitou com muito carinho, sim, participar do Literando. Sou maranhense, com muito amor, com muito orgulho, e também com muito orgulho moro em Parnaíba há 22 anos, uma terra que me acolheu há muitos anos atrás. Sou muito feliz aqui. Como você falou, sou advogada, professora, amo escrever poesia. Esse mundo da poesia, ele despertou em mim logo no início da pandemia, né? E assim, mais uma vez, eu só quero contribuir para esse quadro. Obrigada. Eu fico muito feliz em saber que você gosta do meu trabalho. Já entrou outro internauta aqui. Fico muito feliz e as suas colocações foram bem verdadeiras, né? A gente tem esse compromisso com a arte, a gente que ama a arte. Eu acho que a gente tem que fazer sim, da forma que a gente pode. Então, para a gente iniciar o bate-papo de hoje, o Etasmo da Maria, eu queria que você falasse um pouco aí dos seus trabalhos atuais no universo literário, se já tem alguma produção, se você tem algo solo, está trabalhando em algo solo. A coletânea, a gente sabe que você participou, inclusive, a que se chama Vulcão Literário. Eu queria que você falasse, primeiramente, se você tem algum trabalho solo em andamento, enfim. Olha, eu pretendo, hoje eu tenho essa meta e dentro de mim de lançar um livro de poesias, né? Eu tenho vontade, eu já tenho mais de 40 poesias, mais de 70 poesias. Então isso já me faz um motivo de no futuro próximo poder lançar meu primeiro livro, né? E falando de primeiro livro, eu espero que venham mais. Eu nunca pensei de fazer parte desse mundo. Eu sempre admirei, eu sempre aplaudi quem fazia, quem sempre escreveu crônica, poesias, fosse desse mundo da arte, né? E hoje eu me encontro dentro dele. Para mim é uma felicidade muito grande. A gente analisando poetas e poetisas, como se inspiram, né? E essa inspiração veio logo após o surgimento da pandemia, a instalação, digamos assim, no Brasil, né? Então, lá para meados de junho de 2020, surgiu aí essa inspiração tão linda, que bom que ela permanece, que ela está comigo, e eu venho escrevendo grandes poemas feitos de coração para coração, que eu falo sempre no meu quadro. Quem fala para o seu coração, no meu quadro não, no meu perfil falando para o coração, é exatamente as minhas poesias, levando uma palavra amiga para o coração de alguém, né? Então, assim, esse meu projeto de lançar esse livro não tem data, não tem ainda nada, só tem as poesias feitas. Temos aí participação no Vulcão Literário, que foi o primeiro convite que eu recebi. Fico muito feliz dos meninos terem feito esse convite para mim. Para mim foi um incentivo muito grande. Depois vieram mais 3 convites de coletâneas, e eu estou muito contente. Agora, a questão de individual ainda não tem data, mas o meu coração quer muito lançar minhas poesias aí pro mundo, digamos assim, né? Na verdade, é para o mundo, né? Com o advento da internet, a gente faz um livro, por exemplo, virtual, e aí todo mundo vai ter acesso. Essa que é a grande realidade. Mas você consegue já prever aí, já tem planos aí na tua cabeça, sei lá, próximo ano, 2023, 2024? Exatamente, próximo ano. Eu pretendo fechar as poesias até em dezembro, para que eu possa, no próximo ano, eu já começar a procurar uma gráfica, uma editora, para abraçar esse meu projeto, hoje muito vivo dentro de mim. Maravilha. E a gente sabe que hoje, de certa forma, é uma facilidade muito grande para você lançar não só material poético, né, mas música, enfim, né? A tecnologia nos deu essa possibilidade, facilitou, né, este caminho, para a gente de fato concretizar o projeto, qualquer que seja ele. Lógico que a gente tem que ter o mínimo de conhecimento, né, para a gente poder usar essas ferramentas a nosso favor, né? Essa que é a grande realidade.
Mas assim, e você já tem um número considerável de poesias, né? São 70 poesias, não é um número, né, Uhum, pouco, né? Não, não são poucas poesias, né? verdade. Eu vou te fazer uma pergunta relacionada a essa temática das suas poesias, mas eu vou deixar um pouquinho mais na frente, tá? Para a Tá. gente não quebrar aqui um pouco o nosso protocolo. Uhum. Eu queria que você falasse agora um pouco das suas influências poéticas, principalmente as escritoras femininas, que porventura você tem influências e qual delas você destacaria, né, poetisas brasileiras em especial. Olha, eu posso indicar a Clarice Lispector, porque, assim, ela é uma das pessoas que eu vejo que tem muita sensibilidade, uma das poetisas que eu vejo que tem muita sensibilidade. Ela é o nome da nossa equipe deste ano da Copa de Poesias, né? Cada equipe tem o seu patrono, sua patrona, e nós escolhemos Clarice Lispector. A gente fez uma votação e esse nome foi cogitado. Então, assim, a gente tem muito carinho por ela, né? A gente tem muito carinho pelas escritas dela. Cecília Meirelles Cecília também, Meirelles. também, né? É uma pessoa, é uma escritora, uma poetisa, assim, incrível, fabulosa, digamos assim. Então, desse mundo literário feminino, eu cito essas duas. Poxa, Clarice Lispector realmente é estupenda, né? É, Maravilhosa, né? A sensibilidade, como você falou, né? sim, Dos escritos dela é uma coisa assim fora do normal, fora do sim. comum, excepcional. Que Realmente. E a gente não toca o coração consegue. que toca o E coração da gente, né? As mensagens, a escrita, uma verdade que a gente sente. de fato a gente não consegue nem destacar porque são muitas, né? Sim. Excepcionais, o tanto quanto, né? Essas duas da quais você citou aí. Legal, maravilha. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre. É uma pergunta básica, mas não poderia ficar de fora. Nem Uhum. deve ficar de fora. Né? A natureza feminina e a criação poética e as suas implicações. A natureza feminina e a. Criação poética e suas implicações. Nossa. Como que eu posso falar sobre isso? A sensibilidade é uma implicação na natureza feminina, né? Mas de que forma isso transparece na poesia? Se isso é algo muito peculiar das mulheres, ou se tem realmente muita diferença em relação aos escritos de Eu, homens, por eu, exemplo, nesse eu, não, contexto. eu não entendo que seja uma coisa tão peculiar das mulheres, porque a gente vê muitos poetas, né? Poetas que escrevem numa sensibilidade, numa realidade de tocar assim, o coração, de fazer a gente se emocionar. Então, claro que eu pelo menos eu entendo que a mulher é mais sensível do que o homem. Mas pro lado da poesia, eu entendo que estão ali de forma se batendo, digamos assim, né, andando lado a lado. Eu fico lendo as poesias de poetas e vejo que tem uma grande é, tranquilidade na escrita, né? Parece que as coisas estão acontecendo e a pessoa está escrevendo. Então, assim, é muito presente na escrita, né? E a natureza feminina tem uma força muito grande na poesia. A gente vê e presencia que algumas mulheres poetisas, elas ainda são tímidas, né? Ainda são tímidas para explanar aí o seu potencial. Nós presenciamos grupos, por exemplo, de WhatsApp, nós temos mais homens poetas, né? Então, esse lado feminino, ele está crescendo, ele está crescendo. Então, eu entendo que está se fortalecendo, onde mulheres estão se apoiando, incentivando umas às outras, né? E isso é muito importante também no mundo da literatura. Valorizar a mulher poetisa, né? Na Copa de Poesia, por exemplo, que eu estou participando, só tem duas mulheres, eu e outra como líder de equipe.
Se, por exemplo, não é que não tenha outra, mas pode ser que estejam mais tímidas de participar, né? Então isso também pode ser uma questão de depois participar. É um momento assim de uma inibição, digamos assim, né? Então o fortalecimento das poetisas, ela está crescendo, né? Essa união está crescendo, essa participação, né, mais efetiva. Maravilha. Eu fico feliz em saber que, né, gradativamente as mulheres também estão aí, digamos, mergulhando nesse universo literário, né, Uhum. e é de conhecimento de todos que realmente as mulheres conquistaram espaço em praticamente todos os setores, melhor dizendo, né. E, como eu falei lá atrás, é uma pergunta que realmente não pode ficar de fora, até porque, não sei se você tem observado, a grande maioria das minhas lives eu tenho feito com homens, né? E depois que eu comecei a fazer aquelas lives em outras locações, eu comentei com um dos poetas que fazem parte do grupo da qual você também participa, Sim. né? Eu não vou citar o nome porque não condiz. Eu falei, cara, eu preciso fazer agora lives com mulheres, porque eu também quero trazer à tona assim, as impressões dessas poetisas em relação a o que quer que seja, entendeu? Política, Uhum. literatura, Sim. problemas sociais, porque o literando, ele também, ele dá uma alfinetada, digamos, nesses outros contextos, né, que foge um pouco do aspecto literário, mas que, na verdade, ele acaba sendo... ele acaba fazendo parte, porque nós, como artistas, escritores, músicos, enfim, eu acho que a gente, como seres pensantes, né, vamos dizer assim, a gente tem quase que uma obrigação de também estar atento ali o que está rolando ao nosso redor, né, no aspecto social, no aspecto político, né. Embora a gente, em algumas situações, a gente realmente não consiga mudar nada, mas nós temos essa força, né, do pensar e do falar, né, do externalizar, né, aquilo que a gente observa né, que esteja errado, que pode ser diferente, né. Então, por isso que eu faço também questão de trazer à tona essas perguntas que acabam fundindo um pouco do universo literário, mas Uhum. que, de certa forma, também estão ligadas, né, com a nossa arte, né? A Com forma que a certeza. gente pensa e enxerga o mundo, inclusive a gente também tem essa força, né? Nós, como artistas, temos essa força de alguma forma, induzir, né? Induzir não, melhor, direcionar para que as pessoas passem a pensar por si, ainda mais se tratando de Brasil, que a gente sabe que é um país, né, com uma infinidade de problemas, inclusive problemas ideológicos. Eu ainda defino o Brasil, um país em construção, sabe? Eu acho que Exatamente. essa é a palavra que eu mais em construção em que? Em tudo. A gente está lá embaixo, né? Não existe um salvador da pátria. Existe Concordo plenamente. uma pessoa que vai nos representar em qualquer poder e que a gente está confiando, e que a gente confia, né? Isso para mim é política. E essa pessoa, na verdade, ela não está nem preparada de fato, porque ela vai pegar um país, como você usou bem o termo, em construção, país esse que, infelizmente, ainda é subdesenvolvido, né? Ainda tem uns bobões aí, bobalhados aí, que, né, dizem que o Brasil está despontando nisso, naquilo outro. O Brasil ainda é uma colônia, infelizmente, né? A gente fica com vergonha de estar falando isso, mas, enfim, é uma triste realidade. Mas bola para frente, você já falou aí da sua sensibilidade feminina, né, na criação poética, né? Eu queria que você falasse um pouco agora vamos falar do passado, da sua iniciação nesse universo poético, como surgiu essa vontade de escrever. A gente sabe da sua formação, você que é professora de direito, né? Deve ter uma gama de conhecimentos, né? Porque a gente sabe que quem estuda direito praticamente estuda, né, quase que todas as ciências, e certamente isso, né, traz uma bagagem, né, indiscutível. Eu queria que você falasse agora para que as pessoas conheçam um pouco aí da sua iniciação no universo poético, por favor. Olha, tudo começou quando eu fui mal atendida, fui constrangida em um ambiente em Parnaíba, lá em 2019.
E aí eu fiquei muito reflexiva com esse atendimento, esse jeito dessa pessoa ter falado comigo, na frente de poucas pessoas, mas eu me senti muito mal. E aí eu cheguei em casa muito reflexiva, pensativa mesmo, me senti muito mal. E aí eu decidi mandar uma mensagem para o público, das que as pessoas pudessem tratar os outros com respeito, com educação. E mandei uma mensagem assim, através do Stories, no Instagram. E com isso eu comecei a me incentivar a fazer isso toda semana. Era uma vez por semana. E aí eu comecei a pensar de procurar filósofos, doutrinadores, que falassem palavras de autoestima, de ajuda, né? Palavras que as pessoas pudessem ser educadas com as outras, né? Prezar pelo respeito. E aí eu mencionei Mário Sérgio Cortella, Augusto Cury. Excelente. E eu fui procurando, e aquilo eu ia pegando as frases deles e eu ia interpretando e mandando mensagem para o público. E de repente começou. E aí no ano de 2020 chegou a pandemia e eu comecei a ler poesias, né? Ler poesias, eu comecei a frequentar o site Escrever Sem Fronteiras do Sesc. E aí comecei a ver muitas poesias, inclusive da Caroline de Carvalho, que é uma grande escritora, que eu falo escritora, ela diz, eu gosto de escrever crônica, eu gosto de escrever, eu sou artesã das palavras. Mas para mim ela é uma grande escritora, porque ela escreve muito bem e foi através das poesias dela que eu comecei a me inspirar a escrever poesia. Eu já disse isso para mim é uma alegria, porque ela é uma pessoa que escreve muito bem. Hoje ela tem outro modelo de escrita, né? Ela não tem a poesia, mas foi através das poesias dela que eu comecei a me encontrar como escrever poesia. E aí eu fui lendo várias poesias do Escrever Sem Fronteiras e comecei a ler e mandar mensagem positiva para o público. Na pandemia, em junho, no início de junho, eu me inspirei a escrever o meu primeiro poema, que foi Daqui da Janela. Então, eu fiquei muito feliz, foi uma coisa muito real, né, a poesia. E aí eu comecei a escrever. Comecei a escrever de forma quinzenal, uma vez por mês, e depois comecei a escrever toda semana, às vezes 2 vezes por dia. E isso foi mexendo comigo. Eu comecei a criar um quadro, Quando Falo ao Coração, nesse meu perfil. Um quadro onde eu lia a poesia das pessoas, interpretava e mandava uma mensagem para o público. Até janeiro deste ano eu estava com essa ideia e realizando essa ideia. E depois ano retrasado, em 2020, se não me falha a memória, eu comecei a criar um quadro, Quem Fala para o Seu Coração? E aí eu entrevistava poetas e poetisas para eu saber quem é aquela pessoa que fala para o meu coração e para o coração das outras pessoas que eu lia as poesias. Então eu só fazia entrevista com os poetas e poetisas que tocavam meu coração através de uma poesia. Se eu não lesse nenhuma poesia daquela pessoa, eu não tinha interesse de conhecê-lo. Essa era a ideia, porque eu queria falar quem fala para o seu coração através de mim, digamos assim, né? Então, eu lia a poesia de alguém, me tocava, eu lia para o público, e aí eu levava uma mensagem positiva da poesia da pessoa. E aí eu comecei a fazer isso. E de repente eu falei, não, eu vou conhecer outros poetas que eu não tive oportunidade de ler poesia delas. E aí eu estava fazendo isso. E aí com o corre-corre do trabalho e tudo, eu dei uma parada. Mas sempre que eu posso, eu tô lendo poesias, a minha inspiração vem nas madrugadas. E aí estamos com mais de 70 poemas e para mim é uma felicidade. A madrugada é sempre inspiradora, né? Muito. Para todo mundo, para música, para poesia, para tudo, né? Impressionante. A madrugada é mística, né? Não deixa de ser. Verdade. Uma coisa curiosa, né? Isso aí que você acabou de relatar, o seu estímulo partiu aí de um episódio nada agradável, né? E aí que de repente depois você transformou isso, né? Digamos,
uma forma de estar ajudando outras pessoas, né, a melhorar a autoestima e tal, bem interessante isso aí. E outra coisa curiosa, né, que inclusive você mesmo citou aí, né, que isso aí, depois desse episódio, você começou a se aproximar, né, de escritores, né, de filósofos e tal. E uma coisa curiosa é que a filosofia ela tem muita ligação com a poesia. Eu acho o seguinte, eu posso até estar falando bobagem, mas eu sempre acreditei e penso que a poesia em si, na verdade, não deixa de ser uma filosofia, né? Porque a poesia a gente está externalizando o que a gente acha, os nossos questionamentos, né? Uhum. Do nosso mundo, no nosso cotidiano, né? Eu acho que olhando dessa nesse sentido, né, eu acho que a poesia ela também ela pode ser classificada como uma filosofia também, né? Eu também escrevo muito sobre esses questionamentos, né? Esses questionamentos mais existencialistas mesmo, para onde vamos, de onde viemos, quem é Deus, quem foi, quem não é, entendeu? Eu acho que muita gente escreve sobre isso e é legal, é interessante você, né, ter relatado aí, né, a forma que você iniciou e de alguma forma, né, deu uma filtrada nisso e está usando isso, né, de forma positiva para ajudar outras pessoas, para que essas pessoas possam aí estarem estimulando a sua autoestima. Maria, eu queria agora que você recitasse alguma poesia aí, você separou alguma poesia para recitar aí, para declamar hoje, porque você sabe, programa de literatura sem declamação de poesias não faz sentido. Pega uma colinha, Eu vou pega pegar uma meu cola notebook. aí no notebook, sei lá, É, um segundo, um segundo. por favor. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nos internautas que estão nos acompanhando. Piauí, Long, Shop, Thailson, Dix, de Pamela, Fatinha Rocha. São algumas das pessoas que estão aqui nos assistindo. Obrigado, gente. Enquanto você saiu aí, eu estava dando um alô para as pessoas que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Você consegue visualizar aí? Eu acredito que deva ter aí pessoas do seu círculo de amizade. Enfim, aproveita para dar um alô aí para eles. Quero mandar um alô para a Jônica, maravilhosa, para o Maicon, Tiago, Alexandre, César tá aqui. Um abraço para todos. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler um poema que é um dos, assim, ele é um poema muito que diz muito sobre a minha inspiração, né? Muito sobre a minha inspiração, que é exatamente o amor. Minha maior inspiração é o amor, né? Amor de homem e mulher mesmo, o amor de pessoas. Quando eu falo homem e mulher, não é só o homem e a mulher, é de pessoas, de dois seres humanos que se amam, que querem estar aí juntos. E aí eu vou ler esse poema que foi feito com muito carinho mesmo. Antes de você declamar, uma pergunta. Pois não. Esse poema que você vai declamar, ele é novo? É um dos primeiros? É um dos mais recentes. Ah, tá. Atual. É. Bom, ele se chama O Amor. O amor é uma carta romântica que relata meus sentimentos, descrevendo meus pensamentos. É um barco a velejar numa missão incrível de te amar. O amor é o encontro do nosso olhar, que desvenda um tesouro do mais puro ouro. É uma ponte entre mim e você, que nos une e nos faz florescer. O amor é o suspiro em chama, ardente feito vulcão, que aquece meu coração. É o sorriso mais lindo que me encanta e vem vindo. O amor é o nosso beijo,
apaixonado de fervor, embriagado de calor. É o abraço de felicidade que me aperta em cumplicidade. Maravilha, muito bonito. E como você falou, né, uma poesia que fala de amor, mas um amor que não se limita só entre homens e mulheres, né? A gente sabe que nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, né, onde ainda existe o preconceito bobo em relação àquelas pessoas que possuem outro tipo de orientação sexual, que eu acho a maior babaquice, tá? Isso é um dos posicionamentos da sociedade contemporânea que eu abomino, porque a gente sabe que essas práticas, digamos assim, elas são muito, sempre existiram, né? A gente sabe disso. A gente nem vai adentrar muito nesse assunto porque é desnecessário, né? Lesbianismo, homossexualismo, enfim. Inclusive incesto, né? Nós vivemos no Né? mundo da diversidade, então isso já diz tudo, né? Tá, eu particularmente nunca tive problema com essas questões, até porque eu não sei se foi por conta da educação que eu tive, mas eu sempre lidei, né, com essas questões de forma muito natural, de forma muito respeitosa. Inclusive tenho vários amigos homossexuais, não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que as pessoas têm que entender que acima de tudo está o caráter, tá? As pessoas precisam diferenciar isso. E a gente sabe que, né, na sociedade hipócrita que ela costuma, às vezes, na maioria das vezes, misturar as coisas, achar que, por exemplo, um cara que é homossexual não deva ter competência, não deva ter caráter, coisa desse tipo, né, que eu acho simplesmente um absurdo. Eu tenho amigos homossexuais que possuem bem mais caráter do que um engravatado desse aí da vida, por exemplo, tá? E assim, eu gosto de falar essas coisas abertamente, porque as pessoas realmente precisam parar com essa babaquice, com essa hipocrisia, né? Entendeu? Que a gente ainda vê aí, que é terrível. Enfim, eu achei esse poema lindíssimo, tá? Sem demagogia. Realmente é um poema que, né, abraça a todos os tipos de amores, né? A gente tem que amar mesmo, né? Que afinal de contas é o que há de mais sublime ainda nesse planeta Terra, né? Ainda mais nesses tempos caóticos nos quais nós estamos inseridos e vivendo, mas enfim, a gente tem que, né, ter essa chama de esperança, essa tal luz no fim do túnel, né? Independente da forma que você, da religião que você acredita, né, da filosofia que você adota, né? Eu acho que a gente tem que buscar realmente esse caminho, esse melhor caminho, né? Tasme da Maria, agora nós vamos para um momento maravilhoso da live, que são as impertinências, tá? Que digamos, um tema que eu uso dentro do Literando, né? Que traz à tona algumas perguntas que algumas pessoas normalmente não gostariam de responder, tá? Mas eu faço questão de fazê-las para os meus convidados e convidadas, tá? Então vamos lá, a primeira impertinência da noite, as mulheres pensantes e seu papel na sociedade. É fundamental elas saberem que elas são importantes para a sociedade e continuar buscando essa igualdade, esse respeito no trabalho, em casa, onde quer que ela esteja, né? Eu sempre digo que nós temos aí a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que foi consagrada pela ONU. Eu sempre bato nessa informação porque é uma informação que vem lutando pelo respeito a todas as pessoas, né? E a mulher em si, falando nessa temática, ela só busca isso, é respeito, é igualdade. E a igualdade vem do respeito. No momento que eu sou respeitada no meu trabalho, no meu lazer, passeando, sozinho ou acompanhada, eu estou já alcançando o princípio da igualdade prezada e determinada pela Declaração dos Direitos Humanos, pela nossa Constituição Federal, né, que é exatamente um dos princípios. A igualdade é um princípio importante, como a dignidade da pessoa humana. No momento que você atinge essa igualdade,
no meio social, no convívio social, você está atingindo a dignidade da pessoa humana. Então, o papel da mulher na sociedade é muito importante. Nós já conseguimos adentrar nos meios de trabalho, mas infelizmente nós ainda não conseguimos atingir o princípio da igualdade, o princípio do respeito, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que são fundamentais, como o princípio é o princípio fundamental, primeiro, né? Terceiro, parece que da Constituição Federal, no seu artigo 1º da Constituição. Então, a gente acha, a mulher já conquistou seu espaço, ela já conseguiu adentrar. O espaço de respeito, de dignidade, de ser digna de trabalho, de ser digna de ser respeitada moralmente, fisicamente, psicologicamente, ela ainda não conseguiu. Isso é fato. Tanto é que o nosso estado do Piauí, infelizmente, tem crescido o número de feminicídio, né? De violências domésticas. Essa violência doméstica, como a gente sabe, já vem aí atingindo um índice grande, que é exatamente através de violência física, psicológica, patrimonial, econômica. Então, ainda somos vistas como objeto, digamos assim, né? Entre aspas. Ainda somos vistas como submissa. A mulher que é empoderada, mulher que é independente financeiramente, a mulher que é independente dá medo. O homem não encosta, deveria encostar. Por quê? Porque o homem só encosta quando vê que a mulher ela não é empoderada, porque ele quer mandar, porque ele quer ter o domínio. Então, o papel da mulher na sociedade é importantíssimo. Tem uma grande relevância de desenvolvimento mesmo, né? Nós temos aí grandes mulheres no mercado de trabalho, mulheres inteligentes, capacitadas, seguras, né? Estudiosas, dedicadas, com uma força e inspiração incrível, assim, que dá para, quando a gente vê pessoas, mulheres cansadas, a gente sempre se inspira em outra mulher e que nós possamos sempre continuar unidas, e se não somos ainda 100%, que a gente possa dar as mãos, né? A gente fala assim, porque, por exemplo, nessa política, nesse período eleitoral, e ainda não acabou o período eleitoral, a gente vê assim, mulher que não vota em mulher. Gente, mulher não é obrigada a votar em mulher, ponto. Mas merece respeito, tá? É assim que eu penso. Eu não sou obrigada a votar em outra mulher, mas ela merece o meu respeito como mulher. Vamos respeitar a nossa colega mulher. O homem, assunto de mulher, é assunto para homem ouvir. Assim que eu penso, né? Não é só no assunto feminino, não é só para mulheres. Assunto feminino é também para o público masculino, para que eles possam entender que devem respeitar as mulheres. Então, assim, é uma pergunta super pertinente essa sua, falar sobre o papel da mulher na sociedade. A gente já quebrou alguns paradigmas, mas ainda não alcançamos, infelizmente. A gente sabe que é uma batalha dificílima, ainda mais se tratando de Brasil, porque essa batalha, ela está diretamente ligada, você deve concordar com o que eu vou dizer, com fatores culturais, né? A começar que nós somos uma sociedade machista, né? Eu vou falar por mim agora, eu talvez não tenho esse sentimento machista, essa postura machista, porque eu basicamente fui criado por mulheres, né? Eu costumo dizer que eu tive 3 mães, a minha mãe biológica, a minha tia que eu chamo de vó, que ainda é viva, e a minha outra tia, né, que é falecida, que era mãe e tia ao mesmo tempo. Então, assim, eu sempre fui criado por mulheres. Eu acho que talvez por isso eu consegui lidar de forma mais natural e mais compreensiva com esse universo das mulheres, entendeu? Inclusive também de outras orientações sexuais, como eu já falei aqui anteriormente. Acho que talvez por isso. Mas, assim, como você bem pontuou, as mulheres de fato conquistaram, né, vários espaços, mas ainda há muito, né, a ser feito, né? Ainda mais se tratando de Brasil. E a gente sabe que esse trabalho ele deve começar lá na infância, né?
não só no que diz respeito à questão dessa convivência harmoniosa com a mulher, com a figura da mulher, tudo que envolve essa questão, mas outros aspectos também, né? Trânsito, por exemplo, a gente tem conhecimento de que outras nações já começam a ensinar noções de trânsito para a criancinha lá no ensino, né? Lá no começo de tudo, né? A criança já está ali brincando de respeitar o sinal, o semáforo e coisa desse tipo, né? Então a Uhum. gente percebe, né, nesses debates, nessas colocações, que a gente observa que o Brasil está muito longe de muita coisa, né? Principalmente nesse aspecto aí. Na verdade, um dos, né, que a gente está citando aqui, né? Um dos grandes problemas que nós Sim. precisamos, né, enfrentar e tentar mudar aí ao longo, né, dos anos que virão, enfim, né? Mas é Exato. importante a gente trazer à tona esse debate, né? De fato é importantíssimo, Com né? certeza. Principalmente vindo de você, né? Que primeiramente é mulher, né? E tem conhecimento sobre o assunto para que as pessoas que estejam nos assistindo e outros que posteriormente irão nos assistir, né, possam aí refletir acerca do assunto, tirar suas conclusões. Nós temos aqui as pessoas participando. Vamos dar continuidade aqui com as nossas impertinências. É basicamente a pergunta que eu acabei de fazer para você agora há pouco, que é o machismo versus o feminismo. De que forma você enxerga aí essa eterna dualidade, essa eterna briga, enfim? Olha, é uma dualidade, é uma briga que ela está se estreitando a passos largos. Eu falo dessa forma. Por quê? Porque hoje a gente tem muitas palestras sobre o respeito ao direito das mulheres, né? Hoje, é, conscientizar um homem e uma mulher machista, porque nós temos mulheres machistas que pensam Similar a homens machistas. pode ser um número pequeno, mas existem essas pessoas. É, como que eu posso dizer? Conscientizar esse grupo, digamos assim, essa classe, esses homens, é uma questão de educação, né? Então, assim, educar é difícil. Educar, colocar na cabeça daquele homem que a mulher pode isso, é capaz disso. Essa dualidade, eu entendo que tem um espaço não tão pequeno, mas já tem diminuído, né? Onde eles possam ficar ali em pé de igualdade, é possível, mas ainda está longe. Eu penso dessa forma. Por quê? A gente vê comentários de homens em relação à mulher, deboches, ironias, cinismos, piadas, é, situações concretas, né? De violência. Então, ainda tem um espaço largo para que eles dois possam estar de lado a lado ali, nesse consagrando esse princípio da igualdade, do respeito, né, de parceria, de cumplicidade, ainda está longe. Eu acho que eu entendo que não está tão próximo, mas tem se estreitado, né? E é importante sim falar sobre isso. É importante que os direitos das mulheres possam sempre ser pauta de lives, de pauta de escolas, de faculdades, de eventos jurídicos, sociais. É importante esse assunto estar sempre sendo pauta, assim como outros assuntos importantes que fazem engrandecer ainda mais o conhecimento e desenvolvimento de um ser humano. É verdade, você tem razão. Quanto mais lugares essa discussão, né, essa pauta, né, esse debate, esse assunto estiver, melhor, porque é uma forma de as pessoas se conscientizarem, né, de levar essa consciência para as pessoas, né? Não só essa discussão, esse debate relacionado ao feminismo, mas toda e qualquer questão que é impertinente, né, que insiste em existir
no nosso país, no Brasil, né? Exato. Etasmo da Maria, eu queria agora que você aí se definisse em uma palavra essa da qual você toma como referência para os seus escritos, para a sua vida, enfim. Eu sou determinada. Essa é uma palavra que eu me identifico. Eu acho que é determinada vem um leque de, de outras características, como força, sensível, não posso esquecer da minha sensibilidade. É, uma pessoa iluminada. Eu agradeço muito a Deus pela luz que eu tenho no meu caminho, né? Então, assim, para mim é a palavra assim que me define uma pessoa determinada no que deseja, no onde quer chegar, onde já chegou, sempre ali com o pé no chão, sabendo o que fazer e quando não sabe o que fazer, consegue se reerguer. Então, isso para mim é muito importante também na vida. O que você mais detesta? Olha, eu odeio deboche. Mentira, né? Mas um deboche. O nome em Mentira, si já sério. diz algo que não presta, né? É um tanto repugnante. Exatamente. Tem outras situações também, assim, que a gente não gosta, mas eu acho que me vem na minha cabeça, assim, é exatamente um deboche, alguém debochar de você, do seu jeito, da sua maneira, né? Eu acho que isso é horrível, né? Eu não... Claro que é mentira também, uma pessoa que mente também é quebrar a sua confiança, né? Mas vou colocar o deboche em primeiro lugar. Eu concordo plenamente. O Brasil é o país do futuro? É sim, eu acredito no nosso país. Quando eu digo que eu acredito no nosso país, é porque eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas. É, eu tenho visto, por exemplo, o grupo de poetas e poetisas, pessoas ali que incentivam a cultura da poesia, a arte da poesia. Quando eu vejo engrandecer grupos, pessoas ali dentro do grupo, então é sinal de que a gente está se abraçando, a gente está acolhendo o outro. E isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Então a gente tem visto lives, por exemplo, que incentivam a poesia, a música, a crônica, lançamentos de livros. Aqui em Parnaíba a gente está agora presenciando vários lançamentos de livros. Então, eu acredito no Brasil, sim. Eu acredito num país melhor, mas isso não é o país que anda só. Ó, até rimou. São as pessoas que devem se acolher, né? As pessoas que devem fazer por onde, fazer acontecer. Não é o Brasil sozinho, territorial. A gente sabe que quando a gente fala o Brasil, a gente está se mencionando as pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um cargo X, ou se eu trabalho, por exemplo, em alguma coisa, em alguma função, eu preciso levar isso para o público de uma forma que contribua para a vida de alguém, né? Então, assim, tudo fazer com dedicação e amor, acreditando em você, acreditando no próximo, né? Plantando a semente ali do respeito, plantando a semente ali do amor, que esse amor é exatamente o respeito, a dignidade, tudo que seja bom. Claro que a gente sabe que tem situações de desafios, com dificuldade e tudo, mas eu acredito muito no ser humano. Eu acredito muito que a gente possa melhorar, que a gente possa progredir. E eu não falo isso de política partidária, eu falo isso de pessoas mesmo, né? Porque tem gente que não precisa, é autônomo, não precisa, entre aspas, diretamente do Estado, mas precisa indiretamente do Estado, sim, senhor. Se a pessoa disser que não precisa do Estado, que não depende do Estado, desculpa, mas eu discordo. Você, indiretamente, você precisa do Estado, municipal, estadual ou federal.
Se você não é diretamente porque não está ali trabalhando para o Estado, mas indiretamente você precisa sim do Estado. Então, então é isso, assim, eu acredito sim no país onde as pessoas progridam, né? E melhorem cada vez mais aí no convívio Você social. tem, você tem razão, eu também concordo plenamente quando você falou em relação à questão de nós trabalharmos o coletivo, né? O coletivo é importantíssimo, porque através do coletivo a gente ganha força em todos os sentidos, né? Ganha força na arte que você está praticando, ganha força naquela linha de pensar que você está defendendo, está pregando, está trabalhando, né? E, Sim. e uma coisa interessante que você falou aí momentos atrás é essa produção profícua, né, na cidade de Parnaíba. Foi uma coisa que eu fiquei realmente admirado e feliz, porque eu passei um tempo afastado das artes, né? E quando eu voltei para Parnaíba, eu fiquei realmente assim maravilhado, sabe? Eu vi tantas produções, caramba, e isso foi um dos fatores que me fez incentivar, né, que me estimulou, melhor dizendo, a fazer essas lives, né? Porque assim, todo mundo sabe que eu sou o cara da música, do rock e tal. Até porque eu fui um dos pioneiros aqui, eu participei de praticamente todas as grandes bandas que existem em Parnaíba, eu passei por elas, eu fui membro, fundador da grande maioria delas. Estou falando isso não é para fazer propaganda, mas é a realidade. E assim, mas sempre tive ali de lado, ao lado, né, ladeado, melhor dizendo, de poetas, escritores, mesmo ali em meados dos anos 80, né, começo dos anos 90, né, sempre tinha ali um ou outro, né, eu não vou citar nomes, mas assim, o que eu me lembro, é o Danilo Melo sempre estava ali envolvida, o próprio Elmar, né, que na época ele era do jornal Inovação, se não me engano. Então essa galera da poesia, das letras, ela vira e mexe, a gente estava ali se batendo com eles, entendeu, nos eventos e tal. Mas assim, o meu caminho mesmo realmente ele foi na música, mas aí para minha maior sorte e alegria, quando eu voltei para Parnaíba, tá, eu me deparei com esse universo literário aí riquíssimo de tudo, de produção, de qualidade, enfim. E assim, realmente foi um grande estímulo, sabe? Um grande estímulo. Tanto é que eu pretendo fazer lives com quem quer que seja, inclusive essa aqui já é um novo quadro, né? Que eu já estou fazendo lives com poetisas e poetas de outros estados, inclusive já deixo aqui abertamente o convite a todos vocês, não interessa de que estado você seja, Acre, São Paulo, Rio, Minas Gerais, enfim, né, eu já estou com uma lista de convidados, estou esperando confirmação dos mesmos e das mesmas, tá? Mas a minha intenção realmente é trazer esse universo feminino para o literando, porque afinal de contas a gente precisa também trazer à tona essa sensibilidade de vocês mulheres, essa qualidade que vocês possuem, tá? E acabar definitivamente com essa bobagem dessa disputa de que é machismo, que é feminismo e tal. Acho que a gente está em pleno... Acho não, nós estamos em pleno século XXI e é vergonhoso a gente estar aqui ainda debatendo esses problemas quando na verdade eles já deveriam ter sido solucionados há Parece que o anos, tempo né? não mudou, né? É por isso que eu questiono, será que o homem é sapiens mesmo, sabe? Eu sempre questiono, sabe? E vou continuar questionando enquanto a gente não mudar essa problemática da qual a gente está aqui, já vem debatendo aqui durante a live, né? Tasmida, eu queria agora que você gentilmente dá uma olhada aí nas pessoas que estão nos acompanhando. Vamos dar um alô aí para elas, Vamos lá. que é Um alô para importante. Tomás. Tomás, que é um poeta e escritor de Fortaleza, já lançou Olha que 4 livros. maravilha. Tá no 5º livro aí, o Tomás é maravilhoso, incrível. Mandar um alô pro Ailton. Da Bahia, esse eu conheço. Pronto, Ailton Ribeiro e o Raimundo Filho. Um abraço. Os outros, Tiago, já falei com o Tiago também. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. O Aito até deu boa noite para nós dois aqui. Eu fiz uma live com ele há uns dias atrás e eu vou confessar que eu estava um pouco embriagado e eu perguntei a ele, e aí, eu deixo a live aí no ar? Você pode deixar, eu vou deixar. Eu estava no meu momento de lazer em casa, entendeu? Nós estávamos, inclusive, Ai, eu sem acho que eu camisa. vi.
teve um cara que entrou na live, foi até assim, engraçado. Lógico que eu não ia desrespeitar o cara, né? Mas aí, Sim. assim, em tom de brincadeira, eu falei pra ele, poxa, cara, tu vem prestar atenção no fato de nós estarmos sem camisa, tu tem que prestar atenção no assunto que está sendo debatido, cara. Vocês tiraram a concentração do assunto, então. Não, eu abri a live ali, né, despretensiosamente, nem imaginava que ia aparecer alguém, e comecei a falar de política aí, né, do primeiro turno e tudo mais, e aí de repente o Ayrton entrou no papo aí na conversa, pô, vamos ficar conversando aqui. E Olha, aí, mandar um alô para Flávia Valois, a Flavinha. Olha, obrigada pela presença, Flavinha. Agora, sábado, vai ter o lançamento do livro dela, Cálida Timidez, lá na Caxeiral. Vai ser lindo, tenho certeza. Parnaibana, Ela é Parnaibana, paraense. Ela é mas já mora em paraense, Parnaíba, há algum mora tempo? em Parnaíba já há um tempo. Legal, Ela legal. é escritora, né? Tá lançando o primeiro livro dela, Cálida Timidez. E O título é bem legal, hein? e aí ela tem um quadro É poesia? chamado Caneta de Águia. Oi? É poesia? É poesia o gênero? Não, é crônica. Hum. Conto. Isso que é conto. Ah, tá. Conto. Perdão se eu errar, Flavinha. Legal, maravilha. É contos. Isso que é conto. Se não for conto, eu tô. É crônico ou é conto? Ela está agradecendo aqui por nós estarmos divulgando aí Contos e crônicas. o lançamento Pronto. do livro Ela disse dela. aqui, contos e crônicas. E ela fez parte da Damas de Ferro, que eu tive o prazer de ler esse livro que eu adorei. Maravilha. Deixa eu dar um alô aqui pro Sam Stenner, ele que é um cyberpunk aí, tem sempre acompanhado minhas lives, meus trabalhos. Abraço aí, Sam Stenner. Ele é teresinense, mas já mora em Parnaíba. Aliás, ele é de Chaval, mas mora em Parnaíba já há algum tempo. Eu queria aproveitar aqui, me permita, tá, divulgar o meu Instagram, tá? Eu vou botar aqui para ver se as pessoas conseguem visualizar. Por favor, me sigam lá, instagram.com/Conros. É esse nome estranho mesmo, tá? É um dos pseudônimos da qual eu utilizo. Me sigam lá, Só clicar na setinha em cima e já colocar para instagram.com/Conros. seguir o Tá. Paulo Vaz. Então, eu peço para que as pessoas me sigam, porque muita gente acha que lá só tem lives, né, com essas conversas mais intelectuais, e eu costumo dizer que lá tem de tudo, tem música, tem literatura, tem ciclismo, tem esporte, entendeu? Me sigam lá, tem muita coisa legal para vocês assistirem lá, interajam, comente, que é o mais importante que vocês comentem, tá? E inclusive peço nas minhas lives que as pessoas que estejam nos acompanhando ao vivo, que façam seus questionamentos, suas perguntas, isso é muito importante, essa interação. Exato. Tásmida Maria, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Você ter disponibilizado esse precioso tempo para estar com suas considerações finais para que a gente possa ir para casa. Bom, muito obrigada pelo convite. Para mim, sempre uma alegria e um prazer falar de literatura, de poesia, principalmente, que é um lugar onde eu me encontro, que é um lugar onde eu mergulho, onde eu sinto o sol brilhar, minha mente. Muito obrigada mesmo. Sempre que puder contribuir para o Literando, estou aqui para a gente poder falar desse assunto maravilhoso. Obrigada a todos que participaram dessa live e um grande abraço. Obrigada, Tásmina Maria, mais uma vez, tá? Sucesso aí na sua empreitada e que você consiga lançar o seu livro aí o quanto antes, tá bom? E aí no lançamento você me avisa com antecedência que eu vou, se possível, fazer uma cobertura lá do lançamento. Inclusive, como você deve saber, legal, inclusive como você deve já estar sabendo, né, o Sesc vai ter agora esses dias, esses próximos dias, uma série de eventos, né? Acho que já começa amanhã, sábado já vai ter um evento que vai ter várias coisas simultaneamente ali acontecendo, né? Lançamento de livro, vai vir um cara de Teresina, enfim. E é interessante que as pessoas
passa a ter o hábito, né, de começar a cultuar esse tipo de evento na nossa cidade, né? Que o Sesc Cachoeiral, né, é o templo da nossa cultura, ele está aberto exatamente para isso, né? É incansável, né? Essa arte lá não para, né? Os movimentos artísticos, as produções, os eventos. Então a gente faz aqui abertamente o convite para que vocês, de fato, se aproximem desse universo cultural da nossa cidade. É isso aí. Tasmin da Maria, mais uma vez, muitíssimo obrigado, boa noite, tá? Até a próxima. Eu vou fechar aqui. Por favor, saia aí para eu me despedir da galera, tá bom? Aí eu vou finalizar a live. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Pronto, então é isso. Muitíssimo obrigado a você que esteve conosco no Literano Conexão Maranhão. Eu conversei esta noite com Tasmin da Maria, ela que é poetisa, advogada e professora de direito. Boa noite a todos, até a próxima. Tchau, tchau.